Boa noite, boa tarde, bom dia, boa noite. Então, gente, esse é um vídeo que imaginei fazer. Vamos começar do início. Hoje é terça-feira, no último domingo eu trabalhei horas ininterruptamente, trabalhei horas ininterruptamente, tá certo isso, ininterruptamente. Trabalhei horas a fio, sem parar. E aí a Duda tirou uma foto minha trabalhando e falando sobre, né, quando bate o hiperfoco eu vou longe. E aí o meu psicólogo respondeu, vou botar o print aqui. Então ele sugeriu essa ideia de eu fazer um vídeo e, enfim, falar um pouco mais sobre o diagnóstico do TDAH. É engraçado, né, porque faz alguns anos aí, talvez uns 4, 5 anos, que é uma doença muito falada, né, pelas pessoas. Existe até uma brincadeira, aquela coisa que fala que todo mundo tem TDAH. E eu de fato concordo e vejo que tem uma série, muitas pessoas que se dizem, né, o TDAH, e se autodiagnosticam, porque, enfim, vi um vídeo, alguém falou e tal. Mas enfim, eu realmente sempre achei isso. E é curioso que eu nunca considerei que eu pudesse sequer ter isso, sabe? Nunca foram os sintomas que eu vi as pessoas falarem, as coisas que significava ter TDAH, pra mim não tinha nada a ver com o meu comportamento, então, enfim, nunca considerei. Porém, em setembro de 2025, setembro do ano passado, comecei a fazer terapia com um novo psicólogo, Giovanni, meu ídolo, baita profissional. E logo nas primeiras sessões, na segunda, terceira sessão, ele falou: Matheus, quem sabe a gente faz um teste pra ver se tem a possibilidade de ter TDAH? Ele meio jogou assim, tipo, como, vamos fazer aqui pra ver. E eu, tá, beleza, posso fazer. E aí, conforme eu fui fazendo o teste, era um teste de perguntas que tu respondia 5 níveis, né? Totalmente falso, falso, mais ou menos, verdadeiro e muito verdadeiro, algo perto disso, né? Eu vi que várias coisas começaram a bater, assim, né? Eu comecei a ficar, tipo, muito verdadeiro, muito verdadeiro, muito verdadeiro. E eu, ué, estranho. Mas tá, não levei fé, assim, eu olhei e pensei, cara, isso é tudo fruto de duas coisas muito claras. Eu trabalho demais, muito trabalho, e eu fico muito tempo no celular. Porque de fato fico, tenho diminuído, tenho melhorado, mas ainda é algo que me aflige muito, né? É uma linha muito tênue entre trabalho, entre aprendizado, entre consumo de conteúdo positivo e derretimento de cérebro e bobagens, né, completamente aleatórias. E na minha cabeça, então, era isso, né? Eu nem de forma alguma cogitava esse possível diagnóstico. E beleza, passou setembro, passou outubro, passou novembro, e aí bem no fim de dezembro, eu e a Duda, a gente estava viajando para Bahia e aconteceu uma situação específica assim, e aí eu compartilhei com o meu psicólogo, e aí ele respondeu de forma bem curta e direta: "Cara, isso é totalmente, completamente um tipo de reclamação, um tipo de situação de uma pessoa que tem TDAH. Eu não estou dando um diagnóstico preciso e 100%, mas, enfim, eu não lembro exatamente o que ele falou, mas ele praticamente confirmou, assim, né? Por mais que psicólogo pode, psicólogo não pode, tem que ser psiquiatra, tem uma. Não vem ao caso. Ele falou, eu fiquei bem impactado, assim, porque eu de fato acreditei, eu sabia que ele não estava falando da boca para fora. E aí, pô, comecei a ir atrás e ver, tá, mas, cara, como assim? O que que são esses sintomas, então? E comecei a ver que tem, dependendo da pessoa, né? Se ela é mais adulta, se ela é criança, tem sintomas, não é sintomas, né? Tem sintomas, comportamentos diferentes de uma pessoa para outra. Inclusive a própria Duda, pouco depois, também foi diagnosticada. Ela era um diagnóstico muito mais óbvio, assim, porque ela queria tipos de comportamento padrão de uma pessoa que tem TDAH. Mas ela empurrava com a barriga, não queria ver. E aí, depois que eu vi o meu, ela, tá, vou lá ver também. E ela foi easy, muito fácil. E só que o meu não, o meu era completamente diferente, assim, né? Então, principalmente a hiperatividade não é nem tanto no sentido de falar demais ou hiperatividade motora, mas uma hiperatividade mental. Então foi muito louco, assim, porque comecei a tratar e aí, enfim, fui no psiquiatra, o psiquiatra também confirmou. E quando eu comecei a tomar a medicação, então eu tomo. Hoje, basicamente, tem duas opções, né? Tem o Atenta e tem o Venvance. Eu comecei a tomar o Venvance e no primeiro dia começa a funcionar. Foi surreal o que aconteceu ao ponto de, meu Deus do céu, a minha cabeça pode
funcionar assim, ela pode desligar. Cara, maravilhoso, assim, porque ela não desliga ao ponto de te relaxar ou algo parecido, assim. Ela desliga, ela te deixa concentrado, focado, tu não fica pensando mil coisas ao mesmo tempo, e possibilidades e aquelas coisas que a minha cabeça funcionava desse jeito e me travava completamente, não conseguia fazer nada porque eu estava preso, correndo atrás do próprio rabo. Cara, surreal, surreal. Desde o primeiro dia, acho que faz mais ou menos agora fevereiro, março, abril, 3 meses que eu tô tomando. Cara, minha vida mudou completamente. É muito, muito diferente. E, cara, eu tenho 27 anos. Eu fico pensando o quanto eu não sofri, quantas coisas, enfim, eu tinha sobre ditas verdades sobre mim. Ler, por exemplo. Eu me culpava muito por não conseguir ler, por não ser um bom leitor. Mas vamos lá, a culpa não era só minha, vamos assim dizer. Depois que eu comecei a tomar Venvance, cara, ficou extremamente, muito mais fácil ler. Eu não virei um grande leitor, por uma questão de tempo mesmo. Mas quando eu paro e vou ler, flui. Eu consigo ler uma página, 2 páginas, 3 páginas, entendendo, prestando atenção. Antes era um ato completamente desgastante, porque acontecia inúmeras vezes de eu ler um livro nada complexo e eu precisar ler a mesma página 5 vezes, porque eu tinha terminado de ler a página e eu, meu Deus, eu não tenho a menor ideia do que eu li. Então, cara, eu acho que assim, a medicação é uma tecnologia, a gente tem que usar. Óbvio que eu só, na minha percepção, né, ela é um complemento de tu ter uma rotina ideal, tu te alimentar bem, tu praticar esportes, tu ter uma boa rotina de sono. Então, não acho que não é muito correto tu sair, tenho TDAH, vou tomar remédio e foda-se. Não, né? Cara, arruma teu entorno, a tua vida, o teu corpo, e ainda assim, se está difícil, se, enfim, tem coisas a melhorar, tem dificuldade, não consegue se concentrar, enfim, pensamento acelerado absolutamente 100% do tempo, aí sim, cara, toma medicação. Cara, foi de fato assim, o antes e depois da minha pessoa absurdo, assim. Então, poderia ser um pouco mais técnico e, enfim, falar outras coisas, mas eu acho que não é o caso. Eu nem tenho possibilidade, lugar de fala. Pô, lugar de fala é foda. Mas eu não tenho mesmo, não sei porra nenhuma. Eu leio um pouco, converso com meu psicólogo. Mas tem algo muito interessante. Eu, neste momento, estou fazendo testes para ver se eu tenho um além do TDAH, que seria altas habilidades. Eu não sei exatamente a diferença, tem altas habilidades e esqueci o nome, enfim, quando é mais que altas habilidades, é o, sabe? Esqueci o nome agora. Bota na tela aqui o nome. O nome do negócio é isso aqui. E tô fazendo os testes, eu já fiz 2 ou 3 testes e pelo que tá indicando, talvez eu tenha, não sei se altas habilidades, mas um QI acima da média, né? Então, facilidade de aprendizado, raciocínio lógico, pelo menos um pouco acima do basal humano. Então, isso provavelmente fez com que eu conseguisse desenvolver bem na escola, desenvolver uma vida profissional sem que o TDAH me atrapalhasse muito ao ponto de estragar isso, como estragou a vida de várias outras pessoas que não conseguiram estudar, não conseguiram ter um bom trabalho e ser um bom profissional. Então, tem isso assim, né? Muito provavelmente eu fui ajudado, vamos assim dizer, eu não fui tão prejudicado por causa disso. E agora estou, enfim, são testes bem legal, é do caralho, assim. E sendo bem sincero, eu tô achando, pô, me expondo aqui, né? Mas eu acho uma bosta falar que tem TDAH. Tipo, eu tenho TDAH. Mas, pô, tem altas habilidades. Não é baixas habilidades, não é médias habilidades, é altas habilidades. Retorno para falar sobre isso também. Mas é isso, gente. Se informem, façam terapia. Se vocês acham que tem qualquer possibilidade de vocês terem isso, não fiquem nessa noia que eu fiquei de talvez nunca ter olhado para isso por pensar que é uma doença que é frescura, que é moda e tal. E, poxa vida, se eu tivesse começado a tomar a medicação, tivesse olhado para isso atentamente e ajustado algumas coisas da minha rotina e da maneira que eu lido comigo mesmo, cara, eu não sei o quantas coisas melhores não teriam acontecido comigo, sabe? Cara, a melhor dica que eu posso dizer é: façam terapia, cuidem da cabeça de vocês, pratiquem esportes, seja qual esporte for, pode ser o melhor esporte do mundo até o pior, que é corrida. Se alimentem minimamente bem, durmam, tentem dormir legal. Cara, isso já é muita, muita, muita coisa. Às vezes, na minha bolha, e pra mim é algo tão básico e tão essencial
que eu esqueço que para várias outras não é, né? Sei que, obviamente, tem pessoas que não têm a possibilidade, enfim, e tal, mas tem muita gente que não cuida isso de vagabundagem, enfim. Essas são as minhas dicas. Façam terapia, se vocês puderem, se alimentem bem, pratiquem esportes, cuidem do sono de vocês, tentem ter uma rotina minimamente legal. Ah, eu tenho uma dica extra que pode ser bobagem. Tem um vídeo aqui no YouTube que é um exercício de respiração. Eu postei esse vídeo há uns 3 anos atrás e eu faço seguido esse vídeo, esse exercício de respiração. Ele tem mais ou menos uns 11 minutos. São 3 séries de respiração que, cara, é igual a tu tomar um Rivotril. Tu simplesmente fica 100% presente. Se tu tá ansioso, tu deixa de estar ansioso. Te ajuda a dormir. Se tu quer acordar, é bom pra acordar também. Enfim, até gostaria de ir mais profundo nesse universo da respiração, mas façam uma vez. Façam, eu vou deixar na bio aqui. É esse o vídeo, eu vou deixar a thumb dele aqui também. Façam e me contem. Coloquem no comentário aqui como é que foi a experiência de vocês, porque é muito, muito foda. Fica como plus aí de dicas minhas. Fechou? Feito o vídeo do TDAH. Fechou quase 16 minutos aqui, talvez. Vamos lá, deve ficar uns 14. Fiquei feliz, acho que eu consegui contextualizar, não falei nenhuma bobagem. Deixem um comentário aí se vocês fizerem o vídeo de respiração. Não é pra, depois eu faço. Faz aí, pô. 10 minutinhos. Não vai fazer. Abre aí, faz. Sério, depois tu vai me agradecer. Faz e me conta. Fechou? Tchau, gente. Até a próxima.